O medo nos faz ver o problema maior do que ele é. Repita comigo assim: o medo nos faz enxergar um problema maior do que ele é. O medo. O medo faz com que você retroceda. O medo faz você não avançar. E algo me chamou a atenção agora à tarde, em um episódio. A Bíblia disse que certa vez, é algo que você já o conhece o texto, por isso que eu vou aqui adiantar algumas coisas. A Bíblia diz que certa vez, Saul e os seus soldados foram enfrentar os filisteus. A Bíblia disse que quando ele chega ali no campo de batalha, tinha um homem enorme, um gigante, chamado Golias. E esse gigante, ele lançou um desafio. Ele disse assim para Saul e todo o seu exército: me dê um homem para lutar comigo. Vamos fazer uma disputa. Se ele me vencer, todos nós vamos nos render a vocês e ser escravo de vocês. Mas, se eu o vencer, vocês vão se submeter a nós. A Bíblia disse que o exército de Saul ficou com medo. E a Bíblia diz que eles se esconderam. A Bíblia diz que Saul também ficou com medo. Porque eles olhavam para o gigante e via um grande problema. E todo mundo agora amedrontado. Ora, o exército de Saul, outrora já havia vencido várias batalhas. Mas agora eles temem. Eles têm medo. Sabe, quando nós estamos na fé em Deus, a fé em Cristo, a gente não olha para nenhum tipo de problema como se fosse grande, porque a gente está cheio de fé. Quantas batalhas você venceu cheio de fé? Quantas situações difíceis já aconteceu na sua vida, mas você estava cheio de fé? Quem tem fé é aquele que está andando na obediência da palavra de Deus. Então, quando surge o problema, você usa a sua fé. Você olha para o problema e fala: eu vou vencer porque o meu Deus está comigo. Então, quando você está caminhando alinhado com a vontade de Deus, você não olha os problemas como se ele fosse grande, mas você olha para o teu Deus como se fosse maior do que o teu problema. Quantos estão entendendo esse começo desse culto? Preste atenção em uma coisa. O tempo de quebrar limites chegou nas nossas vidas. Mas nós só vamos quebrar os limites e romper os obstáculos se a gente estiver vivendo uma fé em Deus, uma fidelidade para com Deus. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 17:45, eu vou ler aqui 3 versículos só, para você entender. Olha o que acontece aqui. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Presta atenção. Enquanto o rei e todo o seu exército está com medo e se escondeu, Davi sozinho vai até o gigante. Mas o discurso de Davi é o discurso de alguém que não tem nada a dever para o mal. Davi não chega diante do problema constrangido porque ele está em falha ou está em débito. Não. Ele chega confiante. Sabe por que muitas vezes você não rompe limites? Porque você tem alguns princípios que está sendo quebrado, como Saul. Saul vem quebrando vários limites e vários princípios. Quando Saul chega diante do problema, ele não está seguro mais que Deus está com ele. Esse é um problema. Sabe quando você está fazendo coisa errada? Quando você está praticando algum erro, quebrando algum princípio, praticando algum pecado? Quando chega um problema, você olha para o problema, mas você tem uma certa desconfiança.
uma condenação interna que você não pode vencer, porque você não está bem com Deus. Agora Davi chega cheio de confiança, diga confiança. Davi está do lado de Deus e Deus está do lado de Davi, porque Davi não tem nada a temer. Então Davi, ele já vem levando a briga, levando a confusão, levando o problema para o âmbito espiritual. Ora, quem não deve, não tem nada a temer. Não é verdade, pessoal? Se eu não estou devendo nada, eu não preciso me preocupar com aquele que me cobra, aquele que me afronta. Eu não devo nada. Davi leva essa batalha para o âmbito de confiança, do âmbito espiritual. Davi diz assim: quem é este incircunciso? Você está afrontando o exército de Deus vivo. Olha, ele tira do âmbito terreno e leva para o âmbito espiritual. Agora, Saul e os soldados estavam tão carnais que eles não podiam vencer essa batalha. O carnal não vence. Por quê? Porque ele teme. Porque ele tem medo que Deus não está mais com ele. Ele fica preocupado. Agora Davi não. Versículo 46, a Bíblia diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Olha a diferença. Enquanto um está fugindo, o outro está avançando. Repita comigo: enquanto alguns estão fugindo, o outro está avançando. Tem gente que não consegue nem olhar mais no olho do seu inimigo. Ele entra na batalha assim, ó, de cabeça baixa, desconfiado. Por quê? Porque ele sabe que a proteção não está mais com ele. Querido, isso aqui é muito sério. Davi entra de cabeça erguida. Você já prestou atenção? Tem gente que até no culto ele fica de cabeça baixa. A palavra está o exortando, a palavra está o corrigindo. Ele sabe que ele está em débito com o altar. Ele sabe que ele está em débito com Deus. Então ele não tem coragem de entrar nessa batalha e levar para o âmbito espiritual. Porque no terreno já perdeu e no espiritual não tem confiança. Eu vou repetir para que você entenda. No terreno, no material ele já perdeu, e no âmbito espiritual ele não tem confiança de levar. Porque ele já sabe que no terreno o gigante é maior que ele, e no espiritual Deus não o escuta. Agora Davi não. Davi está cheio de confiança. Davi está cheio de confiança. Davi é aquele que vai romper limites para governar, vai quebrar barreiras para governar. Davi está alinhado dentro de um propósito. Davi está alinhado dentro de uma visão de Deus. Por isso ele diz assim, ó: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e o cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei o quê? Os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha a confiança de um homem que está prestes a romper limites. Diga: Golias era uma barreira para Saul e seus exércitos, mas para Davi era só mais uma oportunidade. Queridos, preste atenção nisso aqui. Davi olhava tudo aquilo e observava de longe. Na primeira oportunidade ele falou: deixa comigo, eu vou levar essa guerra para um lugar que ela nunca deveria ter saído. Sabe por que que o gigante batia com o seu escudo assim, ó, e afrontava o exército? Porque eles sabiam no mundo espiritual que Deus já não estava mais com Saul. Por que que ele falou: tira, vem um de vocês lutar comigo? Por que que ele estava tão arrogante? Porque ele já sabia que Saul já não era mais o mesmo. O diabo sabe quando você já não está mais debaixo da proteção de Deus, e ele vai tentar te afrontar. Agora, quando vem Davi, Davi pega todo mundo de surpresa. Davi disse: não.
hoje mesmo, nós vamos mudar essa história. Repita comigo assim, ó: hoje mesmo, eu vou me alinhar com Deus, vou me consertar com Ele, e vou mudar essa história. Olha que impressionante, versículo 47. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês. Diga assim: essa confiança de romper limites vai vir para a minha vida. Olha que interessante. Ele está dizendo assim, ó: é Deus que vai lutar, e é Deus que vai entregar nas minhas mãos. Repita assim: em nome de Jesus, a luta é dele, mas a vitória é nossa. Ele vai entregar nas nossas mãos. Agora, que confiança, hein, meu irmão? Que confiança, hein, minha irmã? A confiança de alguém que sabe que Deus está com ele. A confiança que está vivendo algo correto, uma vida alinhada, de chegar diante de um problema que para Saul e os soldados era grande, mas ele olha e fala: você é pequeno, porque o meu Deus é maior. Ele tem confiança. O que você não confronta, você autoriza. Repita comigo: o que eu não confronto, eu autorizo. Saul não confrontava. Sabe o que Saul estava fazendo? Autorizando ele ficar maior ainda do que já era. O que eu não confronto, eu autorizo. Está errado, e você não confronta. Ei, os pais, está vendo que o filho está errado, não confronta, você está autorizando. A esposa está vendo que o marido está errado, perante a luz da palavra, ela fica quietinha. Fazer o quê? Eu tenho que ficar quieta. Você está autorizando ele continuar sendo o inimigo de Deus. O homem está vendo que a esposa está errada, ele não confronta. Meu irmão, o que você não confronta, você autoriza. Sabe a hora que o gigante caiu? Quando Davi confrontou. Davi chegou e falou assim: quem é esse incircunciso? O que você não confronta, você autoriza. O que você autoriza, você não governa. Preste atenção no que eu estou falando. O que você autoriza, você não governa. Vai autorizando, vai passando a mão na cabeça. Vai autorizando o erro crescer. Daqui a pouco você quer governar, você não pode governar mais, porque quem autorizou foi você. Preste atenção nisso aqui. Davi vem e coloca o pé na porta. Quem é esse? O que você não confronta, você autoriza. E o que você autoriza, você não governa. Você não vai governar. Não é assim que acontece? Sim ou não? Você vai dando corda. Diga assim, ó: vou dando corda. Daqui a pouco você quer puxar a corda, está grandão, você não pode mais governar. Davi olha e fala: não. Não tem acordo com você, ó gigante. Hoje mesmo, o meu Deus vai te derrubar, e Ele vai colocar sua cabeça nas minhas mãos. Queridos, não adianta. Ou a gente confronta, ou a gente se submete. Até quando você vai se submeter? Esse gigante, ele só vai crescendo. O gigante cada vez ia ficando maior do que ele já era. Por quê? Porque ele olhava e via Saul correndo. Ele olhava e via soldados se enfiando dentro de buraco, dentro de cisternas, se escondendo dentro de cavernas. E ele ia ficando maior. E a Bíblia diz que todo dia ele batia no escudo e falava, e gritava, e dizia, até que chegou alguém que teve coragem de confrontar. Enquanto você não tiver coragem de confrontar o que está errado, ele só vai crescendo. Ele vai só dobrando o tamanho. O problema vai ficando cada dia maior, porque você não tem coragem de confrontar. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para você, não fique chateado comigo. Se você não confronta, é porque você tem
alguma coisa em comum com esse problema. Se você não confronta, é porque você está na mão desse negócio. Você tem medo? Davi não estava na mão de filisteu nenhum. Davi não tinha aliança com filisteu nenhum. Davi tinha aliança com o Deus vivo de Israel. Se a sua aliança é com Deus, você não vai deixar problema crescer e virar um incômodo amanhã que vai te governar. Nós precisamos nos posicionar. Não é um ano de governo? Só governa quem se posiciona. Não é verdade, igreja? Sim ou não? Se você não se posiciona, você será governado. Davi disse: não. Hoje acabou o problema. Hoje esse gigante não governa mais. Hoje Deus vai mostrar quem é o governante de Israel. Quem é o Deus de Israel. Mas e se Golias ficar com raiva? Problema dele. E se ele ficar chateado? Problema dele. Porque hoje eu vou tomar um posicionamento que talvez eu deveria ter tomado há muito tempo. O gigante está ficando grande porque você não tem posicionamento. Abra a tua Bíblia, Josué capítulo 24, versículo 15. Eu vou te mostrar algo agora, trazendo para o âmbito familiar, porque tem muitos gigantes na nossa família. Josué capítulo 24, versículo 15. Se porém não agrada a vocês servir ao, escolham hoje a quem irão servir. Olha isso. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Diga assim, ó: um gigante de idolatria caiu aqui hoje. Quem vocês querem servir? Porque, meu irmão, me desculpa, mas está assim de crente, ó, servindo de qualquer jeito e ainda quer governar. Serve de qualquer maneira e quer governo. Josué é um bom líder. Se levanta no meio do arraial e falou para eles: é o seguinte, eu não sei o que vocês querem, decide hoje. Agora eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Foi a mesma coisa que Davi fez. Se posicionou. Se ninguém enfrenta o problema nos governa. Josué deixa claro quem vocês vão servir, porque eu e minha casa vamos ter outra conduta. Quer continuar assim? Catuca o irmão assim, eu sei que as pessoas não gostam, mas mexe com ele e fala assim: quem que você quer servir? Você sabia que tem crente hoje que não serve Deus nenhum? O Deus é Ele mesmo? Tem gente que o Deus é Ele. Só faço do meu jeito, só faço da minha forma, só vai ser assim do jeito que eu quero, e só vai da forma que eu desejo. É assim ou não é? O crente é Ele, o Deus é Ele mesmo. Ele olha para o espelho e ele já está começando a dizer: eu sou o Deus. Está tudo errado. Está crescendo o que dentro de você? Um gigante. Não tem obediência mais. Eu vou fazer do meu jeito. Está crescendo um Golias, não está crescendo? E nós vamos nos submeter a isso? Não. Você quer governar? Você quer crescer? Tem que ser debaixo do cedro de Jesus. Tem que ser na obediência apostólica de Jesus. Tem que ser debaixo de fundamentos de Jesus. Não vai crescer, não vai expandir, se não for com posicionamento. Diga posicionamento. Quem não se posiciona não governa.
Ah, mas ele não vai gostar. Você acha que o Golias gostou da pedrada que ele levou na testa? Vou perguntar de novo. Você acha que o Golias gostou da pedrada na testa? Ah? A funda do crente tem que estar afiada. Repita comigo assim, ó: Deus me deu uma espada do Espírito. Tem que estar afiado. A funda do crente, porque naquele tempo é funda, no nosso tempo é estilingue mesmo. Quem aqui já estilingou no mato? Era bom, não era, irmãos? Outro trem gostoso era brincar de estilingue. De vez em quando eu apanhava porque eu quebrava a vidraça dos outros. Agora, tem que estar afiado ou não? Levantou o gigante. Estou afiado, meu irmão. Eu estou pronto. Tem que estar pronto. Agora, por que a gente tem medo? Porque a gente deve alguma coisa para o filisteu. Josué falou: hoje vai ter uma decisão aqui. Hoje vai mudar uma situação aqui. Vai ficar claro. Irmãos, qual que é o seu medo de posicionar? De perder. Não é? Todas as vezes que a gente se posiciona com o olhar para a fé, na palavra, a gente perde. Perde amigo, perde pessoas. Você vê, você chega na pessoa e fala para ele assim, ó: hoje nós vamos colocar uma linha. O meio é Cristo. Diga: o centro é Cristo. Se você tiver 1 milímetro fora de Cristo, acabou, não tem jeito. Foi o que Josué fez. Josué aqui, ele teve o quê? Uma decisão. Davi teve uma decisão, um posicionamento. Diga: eu vou também ter um posicionamento. Diga assim, ó: isso não é um sonho, isso é uma realidade. Eu vou me posicionar. Quando você se posiciona aqui, o céu se posiciona lá. Quando você pega a funda aqui, ó, a unção vem na pedra. Porque é necessário posicionamento. Como é que nós vamos romper limites? Diga: tempo de quebrar limites. Chegou. Eu quero te orientar espiritualmente. Tem coisa que você orou 2025 inteiro e Deus está falando assim: 2026 eu não quero oração, eu quero posicionamento. Senhor, muda ele. Senhor, muda ele. Não vai mudar não, meu irmão. Se posiciona. Tem coisa que tem que parar de passar a mão na cabeça e pegar a funda, meu irmão. Senhor, muda ela. Não vai mudar. Posiciona. Porque a conversa não está adiantando, a oração não está ajudando. Você quer ver uma coisa? Certo dia, Samuel estava orando por Saul. Veio um posicionamento do céu. Diga: um posicionamento do céu. Até quando você vai continuar orando por ele, clamando por ele, sendo que eu já o rejeitei? Pega agora o seu chifre cheio de azeite e desça para a casa de Jessé, e lá separe Davi como rei. Meu irmão, não adianta querer coroar quem Deus já descoroou. Entenda isso. Não dá. Chegou um tempo de posicionamento nessa igreja. Não existe governo e crescimento sem posicionamento. Chegou um tempo de posicionar os pés. Chegou um tempo de posicionar as mãos. Chegou um tempo de posicionar a sua mente. É tempo de crescer e governar. Não ande com quem não quer andar com você. Não insista com quem já provou para você que o desejo dele é continuar sendo infiel. Não insista mais.
Sabe o que acontece nesse cenário? Josué se posiciona e fala: chega! A partir de hoje vocês vão decidir o que vocês querem. Porque aqui não vai ter culto misto mais. Aqui não vai ter adoração mista mais. Aqui não vai ter culto de coração dobrado mais. Aqui não vai ter mente mais dobre mais. Aqui vai ter culto de adoração ao Senhor. Sabe o que é isso que ele falou? Está todo mundo morando na mesma terra. E ele falou: chega, escolhe agora a quem vocês vão adorar, porque eu e a minha casa, nós vamos levantar altar santo para Deus. Sabe o que Deus está falando com alguns aqui hoje? 2026, você vai ter que parar de receber algumas pessoas na sua casa. Você vai ter que parar de sentar em algumas mesas. Você vai ter que parar de andar com algumas pessoas. Você vai ter que parar de andar com linguarudo, com fofoqueiro. Você vai ter que parar de se alimentar e tomar café com aqueles que só falam mal da obra de Deus. O Senhor está mexendo aqui agora no mundo espiritual. É ou não é? Porque tem uma linha. O centro é Cristo. Você não quer não, meu irmão? Tudo bem. Vamos ser amigos de longe. Porque nós não vamos dividir altar mais. Entenda. Deus está revelando a nós. Vocês querem ano de governo, é? Vocês querem ano de crescimento? Então vocês precisam entender quem vocês vão adorar. Deus está chamando a igreja para uma responsabilidade. Diga responsabilidade. Diga posicionamento. Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Presta atenção. Diga: um povo desobediente, que se afastaram do Senhor. Os céus enxergavam eles como se fosse um vale seco. Eles olhavam para eles e falavam: para nós acabou. Deus levantou um profeta com posicionamento, para se posicionar. No versículo de número 2, Deus cobra. Ele me levou de um lado ao outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muitos. Algumas traduções falam sequíssimos. Aí eu te pergunto, Ezequiel fazia parte desse povo, sim ou não? Eu vou perguntar de novo, Ezequiel fazia parte desse povo, sim ou não? Mas ele não estava feito um vale de ossos secos. Ele estava fora desse vale. Ele está mantendo uma chama dentro dele, uma comunhão com Deus. E aí Deus pega aqueles que ainda estão com Ele para se posicionar. Você precisa ser o Ezequiel da sua casa, do seu casamento, mas você não tem coragem. Você não tem coragem de falar o que Deus te manda. Você às vezes não tem coragem de se posicionar e dizer: está errado isso aqui. Vamos resolver essa parada. Eis que o Senhor te diz. Pega a Bíblia. Diga: a palavra tem resposta para tudo. Leva para a Bíblia. Leva para o âmbito bíblico. Fala aqui, ó, você está sendo negligente, ó. Você está sendo um vale de ossos secos. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida para te tirar disso. A Bíblia é clara. O Senhor posiciona um profeta. Diga: nesta noite o Senhor vai me encorajar para me posicionar e não ter medo de falar. O texto é claro no versículo 3. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor,
Só. Quem aqui já falou que só Deus é que sabe? Eu vou perguntar de novo, porque o texto é velho, mas a revelação é nova. Quem aqui já falou, só Deus sabe? Saber que só Deus sabe é uma coisa. Agora, reproduzir o que Deus manda é bem diferente. Ele sabia que só Deus podia fazer, mas ele ainda não estava entendendo que Deus ia usar ele para fazer. Reproduzir o que Deus manda falar é difícil, sabe por quê? Porque às vezes, a quem Deus está mandando a gente anunciar a mensagem não vai gostar da mensagem. Quantas vezes aqui Deus já orientou você a dizer algo para alguém que a pessoa não gostou do que você falou? Já aconteceu com você? Levante a mão. Ficou magoadinho com você? Mas você se posicionou. E aquela pessoa estava com a oportunidade da vida dela. Porque quando chega um profeta de Deus na sua porta e diz: eis que Deus mandou eu vim aqui, e o recado de Deus é esse: se você obedecer, tua vida muda naquela hora. Só que as pessoas fazem o quê? São teimosas, não obedecem. Mas nós somos profetas. Esta é uma igreja profética. Esta é uma igreja que acredita na palavra revelada. Deus está dizendo para ele: e aí, você crê? Tu sabes. Versículo de número 5, rapidamente, a Bíblia diz assim, amada igreja, verso 5: assim diz o soberano Senhor: estes ossos farei o quê? Um espírito entrar, e vocês? Deus não podia fazer sem enviar ninguém? Mas Deus gosta de colocar a gente nesse jogo, né, irmão? Não tem como correr. Tudo que Deus faz na terra, Ele vai usar alguém. Não era mais fácil? Deus fazer assim lá no vale, assim, ó, lá no meio daquele povo. Não era fácil? Mas Deus quer ver a gente se posicionar. Agora esse profeta, ele vai profetizar. E a Bíblia fala que no mundo do Espírito acontecem muitas coisas. Ele escuta barulhos, osso se batendo, os nervos, carne, pele vindo. E o Espírito do Senhor entrou sobre aquele povo. Só que hoje, o problema não está no profetizar. O problema é que muitos estão no vale, mas não acreditam na profecia. Falei, meu irmão. Tem gente que está no vale e não acredita na profecia. Tem gente que está como esses ossos secos, mas ele não acredita na profecia. Quando você ignora a palavra e desobedece, você está dizendo: eu não preciso que a palavra produza nada em mim. Olha que interessante, há um posicionamento, há uma barreira sendo quebrado, há um limite sendo quebrado. Tudo precisa de posicionamento. O gigante só caiu porque Davi posicionou. Está entendendo? Os ossos só voltaram, esse povo só voltou a reviver porque um acreditou. Tu sabes, vai lá e fala o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, e ele foi. Você está pronto para acreditar na palavra de Deus, sim ou não? Você vai falar para essa pessoa? Você vai anunciar para você mesmo? Porque um grande milagre vai acontecer. Um grande milagre. Aconteceu o milagre, o gigante caiu, vai cair também. Aconteceu um milagre no Vale de Ossos Secos, vai acontecer também na sua vida. Sabe por quê? Porque uma igreja vai se posicionar. Ai, não vamos falar nada não, porque ele vai ficar magoado. Não, tem que falar. Porque tem coisas que não adianta orar, tem que falar. Josué, ele não orou com a família: mulher, filhos, vamos aqui, vamos orar pelo povo. Não, ele reúne o povo e fala: hoje vocês vão ter que decidir. Tem coisa na sua vida que não aconteceu ainda, não é por falta de oração, é por falta de posicionamento.
posicionamento. Fala. Obedece o que ele está falando. Porque é claro o milagre, no verso 6, é claro o milagre, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com a pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então saberão que eu sou o Senhor. Aqui Deus está falando com o profeta, e não com o povo. Deus está orientando o que ele vai falar. E a Bíblia fala que ele vai lá e ele fala tudo que Deus falou. A gente tem medo de falar o que Deus falou e fica falando o que o outro quer ouvir. Milagres não vão acontecer quando você fala o que o outro quer ouvir. Milagres vão acontecer quando você fala aquilo que Deus falou para falar. O milagre só aconteceu quando Davi falou: quem que está afrontando o exército do Deus vivo? O gigante não queria ouvir isso. Tem muitas pessoas que não querem ouvir o que Deus mandou falar. E aí a gente fica cuidando com as palavras. Não vou falar isso porque ele vai ficar magoado. Mas tem situações que Deus está falando, fala. Fala. Tem pessoas que têm que sair daquele sentimento, ai, porque a minha vida. Aí você olha, você conhece a pessoa e fala, sua vida está assim, porque você não cumpre isso, 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 você não faz isso, isso, isso. Tem que ter coragem. Um dia eu escutei assim, puxa, apóstolo, a gente vem todo quebrado aqui e sai mais quebrado ainda. Falei, não. Você saiu, foi remendado. Quebrado você chegou. Você está saindo remendado, colado. Porque tem coisa que não vai mudar se não tiver ação e atitude e obediência naquilo que Deus falou. É claro. Vai acontecer milagre aqui, sim ou não? Vai. Por que vai acontecer milagre? Porque ele foi lá e falou. Diga, lá na minha casa também vai acontecer milagre. Porque eu vou ter coragem de falar o que Deus mandou. Se você falar o que Deus mandou, vai acontecer milagre. Mas você tem que ter coragem. Coragem de chegar e falar, senta aqui. Eu quero falar para você o que Deus mandou. O que Deus está falando. Eu vou declarar para você o que Deus está falando. E quando isso acontecer, no versículo 7, a Bíblia vai falar para nós o seguinte. Versículo 7. Assim profetizei conforme a ordem. Diga, ordem recebida. Sabe o que ele foi lá? Todo mundo aqui sabe da história. E sabe que esse vale de ossos secos só estava no mundo espiritual, amém? Na verdade isso aqui era o povo de Israel. Aí ele chegou lá e veio assim: ô irmão, sabe o que é? É que assim, eu preciso falar com você. Olha, mas Deus vai te abençoar. Porque a gente tem esse negócio. A gente nunca tem coragem de falar o que Deus está falando. A gente olha para a pessoa, para o perfil da pessoa e fala assim: eu tenho que cuidar, porque se eu falar diretamente. Não. Por que aconteceu o milagre? Porque ele foi lá e falou: assim profetizei conforme a ordem recebida. Às vezes vai doer, diga, vai doer. Diga, toda cirurgia dói. Vai doer mesmo. Você acha que não dói? Vai doer. Quando você vê uma pessoa que ele está caminhando somente para o lado errado, e você vai lá e fala assim: sabe o que é, irmão? Não, tem que falar a verdade. Por que você não fez isso aqui ainda? Porque essa aqui é a sua brecha. Esse é o seu problema. Se você tapar, vai acabar. Sabe aqueles irmãos que gostam de falar demais?
Aí ele vai procurar um ouvido para falar, não vai? Por que você não fala para ele assim: irmão, a Bíblia diz, o Senhor manda te falar? Pode falar. Que o mexeriqueiro, ele é problemático, vai dar problema, divisão. A gente tem que entender. Aí a gente tem medo. A gente não fala como Deus está falando. Irmãos, nós não somos autor de nada. A Bíblia diz que todas as Escrituras é divinamente revelada pelo Espírito Santo aos homens. Nós não podemos mudar. Conforme ordem recebida, eu vou fazer. Só vai governar aquele que andar debaixo das ordens de Deus. Quando eu estou falando com uma pessoa, eu estou exortando ela biblicamente, e ela fica só olhando para mim com aquele olho de peixe morto. Aí eu falo: já foi. Não, ué. A pessoa está aí, a palavra está falando, está corrigindo, a palavra está alinhando, e a pessoa eles estão diante do homem de Deus. E o homem de Deus falou para eles: vocês vão escolher hoje. Eles fizeram o quê? Se calaram. Não tem posicionamento. Sabe aquela coisa? Assim, ó, presta atenção. Eu sei que não está certo, mas eu não consigo, vou ficar quieto que é melhor. Vai mudar alguma coisa? Não. Vai resolver alguma coisa? Não. Vai romper? Não. Vai crescer? Não. Por quê? Porque essa pessoa está decidida a ficar, a permanecer no mesmo quadro que ela se encontra. Pode orar, meu irmão. Você pode falar. Você pode chorar. Você pode abrir jejum de 1000 dias. Não vai resolver. Sabe por quê? Porque aquele ao qual o Senhor está falando com ele, e ele não fala nada, ele não mostra nada, ele não quer. Vai continuar. Você pode observar. Ele colocou dentro dele um silêncio. E o povo, contudo, nada respondeu. Já lidou com situações desta forma? Em alguma vez na sua vida? É terrível, não é, irmão? Porque você está querendo. Você sabe que se você ficar muito tempo do lado de uma pessoa como essa, você adoece? Você entra em depressão? Você não sabe o que o outro está pensando, você não sabe qual é o posicionamento, você não sabe qual é a decisão. É ruim ou não? Não adianta, não vai. Vai romper? Não vai. Agora, o papel do profeta de Deus é se posicionar. Porque quando você se posiciona, até o silêncio do outro já vai te responder. Aí você vai avaliar se vale a pena continuar. Você vai valer se vale a pena. Por quê? Porque o silêncio já está falando muita coisa. Sim ou não? Não tem aqui, ele está interpelando. Ele respondeu, olha só. Todo o povo disse: até quando vocês vão titubear ou cochear entre dois senhores? Sabe o que é isso? Está cobrando o quê? Posicionamento. Se posiciona. Meu irmão, sabe o que o Espírito Santo está cobrando de nós nessa noite? Posicionamento. Se posiciona. Até quando você vai ter as mesmas desculpas? Até quando nós vamos errar os mesmos erros? Até quando nós vamos ficar enganando a nós mesmos e enganando também a outros? O Senhor está nos cobrando. Posicionamento de Davi. Posicionamento. Vamos nos posicionar. Vamos posicionar como o profeta se posicionou. O outro se posiciona no vale e fala tudo que Deus mandou. Josué se posiciona diante do povo e fala: e aí, o que vocês vão decidir?
O profeta aqui se posiciona e diz: e aí? O silêncio ou é resposta? Só que quando você se posiciona, você alinha a sua vida. Quando você se posiciona, você se liberta de coisas que Deus não quer para a sua vida. Quando você se posiciona, você vai ter uma clareza do céu. Quando você se posiciona, os gigantes vão cair. Quando você se posiciona, os vales de ossos secos vão voltar a viver. Quando você se posiciona, você vai separar o joio do trigo. Quando você se posiciona, você vai separar os verdadeiros do falso. Quando você se posiciona, tudo está relacionado em um posicionamento. Quando você se posiciona, você vai ver quem está do teu lado e quem não está do teu lado. Quando você se posiciona, você vai ver o que vai acontecer da parte de Deus na sua vida. Porque os céus respondem crentes posicionados na terra. Se posiciona nessa noite, meu irmão. Se posiciona, minha irmã, nessa noite. Toma uma atitude. Toma uma decisão. Não caminhe com quem quer adorar vários deuses. Não faça projetos. Não sonhe com pessoas que não querem ir para o mesmo caminho que você. Se alinha em Deus, porque 2026 é ano de governo, é ano de crescimento. 2026 é ano profético nas nossas vidas. Se você se alinhar, o céu se alinha com você. Se você se alinhar, Deus vai se alinhar com você.